Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha, superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Inácio, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar a nossa divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2019 do Banco Pan. A gente teve um bom trimestre, uma evolução importante dos resultados, e vamos ver os destaques no slide 3. A gente concluiu em setembro o nosso follow-on, totalizando 1,04 bilhão de reais, dos quais 522 milhões foram um aumento de capital no PAN, oferta primária, e 522 milhões na oferta secundária da Caixa Par. E os recursos que a gente captou na primária vão fortalecer a nossa estrutura de capital para crescer a carteira de crédito. Falando sobre resultados, a gente encerrou o terceiro TRI com um lucro líquido de 134,6 milhões de reais, um crescimento de 14% em relação ao trimestre passado e 174% em 12 meses. Isso gerou um ROI contado de 11,9% nesse trimestre e um ROI ajustado de 23,7%. E essa é a maneira mais justa de avaliar a performance do banco. Quando a gente acumula os 9 meses, a gente chega em 348 milhões de reais de lucro líquido, apresentando um crescimento aí de 136% frente aos 148 milhões do mesmo período de 2018. No que diz respeito à produção, a gente originou uma média de 1,8 bilhão em novos créditos por mês no trimestre, crescendo aí 10% em relação ao trimestre passado, e 24% maior do que a gente fez no terceiro trimestre de 2018. A carteira de crédito encerrou o trimestre em 23,6 bilhões, um crescimento aí de 20% em 12 meses. E se a gente olha a carteira Core, que considera consignado, veículos e cartões, ela cresceu 25% em 12 meses. A margem financeira encerrou o trimestre em 18,5%, mantendo um patamar e crescendo aí quase 3 pontos percentuais em 12 meses. Do lado do funding, a gente fechou o trimestre com 23,3 bilhões, com destaque para o crescimento de saldo de CDBs emitidos no mercado, que atingiu 12 bilhões, crescendo aí 44% em 12 meses. E a gente encerrou o trimestre, então, com patrimônio líquido de 4,8 bilhões, índice de Basileia de 15,7, já considerando os recursos captados na oferta primária, que estão pendentes apenas de homologação pelo Banco Central. Falando um pouco mais dos resultados no slide 4, a gente tem os principais números. No gráfico superior à esquerda, a gente vê a evolução da margem financeira líquida, que encerrou o trimestre em 18,5%, sustentada aqui pelo bom nível de spread das operações de crédito e também pelas cessões de carteira. Nossas despesas com provisões ficaram estáveis na carteira de varejo e recuaram na carteira no runoff. A gente olha a despesa líquida de recuperação em relação à carteira, ela ficou em 4,3%, recuando em relação ao trimestre anterior. Nas despesas como um todo, a gente teve um recuo nas despesas com originação, que totalizaram 233 milhões, dado que a gente fez uma antecipação no trimestre anterior. E a gente teve um aumento nas despesas administrativas e de pessoal, que somaram 365 milhões no terceiro trimestre. Isso ocorreu por algumas despesas pontuais, por exemplo, relacionadas ao follow-on, só do follow-on foram 17 milhões, e também outras despesas com processamento de dados. E, além disso, a gente teve também o número de colaboradores aumentando, reajustes e diferimento de despesas relacionadas à transformação digital do banco. Ainda assim, o LAIR avançou para 188 milhões no trimestre, levando aquele lucro líquido de 135 milhões, enfatizando aqui a recorrência de resultados e mostrando que o banco segue de forma assertiva na sua estratégia. No slide 5, a gente tem essas mesmas informações consolidando os 9 meses. Então, a gente tem lá a margem financeira que totalizou quase 3 bilhões de reais, um avanço importante frente aos 9 meses de 2018. As despesas com provisões líquidas de recuperação reduziram em relação à carteira. Do lado das despesas como um todo, a gente teve um aumento pelas questões pontuais que eu comentei desse trimestre, mas também por um aumento de originação e número de
de funcionários. Mesmo assim, a gente observa um avanço importante do LAIR, chegando a 480 milhões e um lucro líquido de 348 milhões de reais. Falando do ROI, no slide 6, a gente tem a visão contábil e a visão ajustada, não auditada, ambas anualizadas. O ROI contábil do trimestre ficou em 11,9%, superando os dois trimestres comparáveis. Na métrica ajustada, e aí lembrando aqui, a gente exclui o excesso de despesa financeira dos CDBs emitidos entre 2005 e 2008, e aí a gente mostra o que seria o resultado líquido no trimestre, totalizando 193 milhões. E do lado do equity, a gente também faz um ajuste, excluindo o excesso de crédito tributário de prejuízo fiscal do legado, que não permite alavancar o balanço, e que ficaria, então, em 3,3 bilhões. Dessa forma, a gente tem o ROI ajustado de 23,7% no trimestre, e para os 9 meses, 21,4%, dois retornos bastante significativos, e são uma forma simples de entender e fácil de isolar e transmitem melhor o retorno do banco na margem. Na página seguinte, a gente tem a evolução da originação. A gente concedeu aí 1,8 bilhão em novos créditos por mês nesse terceiro trimestre, totalizando 5,4 bilhões em novos créditos para o varejo. Esse volume foi 10% maior do que o que a gente fez no trimestre anterior e 24% maior do que a gente fez no terceiro trimestre de 2018. Se a gente olha para o consignado especificamente, a gente originou uma média de quase 1 bilhão de reais por mês no trimestre, crescendo 7% em relação ao segundo trimestre e 25% em 12 meses. O Veículos também seguiu essa tendência de alta. A gente originou 470 milhões de reais por mês nesse trimestre, 14% maior do que a gente fez no tri passado e 30% maior do que a gente fez no terceiro trimestre de 2018. As transações com cartão de crédito também avançaram, totalizaram 311 milhões por mês, crescendo aí 14% em relação ao trimestre anterior e 17% em relação ao terceiro trimestre de 2018. E a gente teve nesse trimestre, em média, 550 mil solicitações de crédito por mês de diferentes indivíduos. E a gente converteu 123 mil novos clientes por mês, originando e concedendo crédito nesse trimestre. Um outro número que é importante também é a base de clientes que a gente tem sob gestão, são totalizando 4,7 milhões, e isso enfatiza aqui o grande potencial do banco para conseguir avançar no número de contas digitais num curto intervalo de tempo. No slide 8, a gente tem a composição da carteira de crédito. Na tabela, a gente vê que o crédito consignado segue como a maior carteira, com quase 13 bilhões, crescendo aí 25% em 12 meses. Na sequência, vem a carteira de veículos, com 8,2 bi, avançando 26% em 12 meses. E aí a gente tem a carteira de empresas, que segue em trajetória de redução, que fechou o trimestre em 800 milhões de reais, junto com o imobiliário, que somou 579 milhões de reais. Então, as duas recuando aí, tanto em 12 meses quanto em relação ao trimestre anterior. A carteira de cartões fechou o trimestre com saldo de 950 milhões, crescendo aí 15% em 12 meses. E aí, no total, a gente chega nos 23,6 bilhões de carteira retida no nosso balanço, que cresceu 5% no trimestre e 20% no ano. A carteira de crédito originada, que aí inclui a carteira cedida para os controladores, fechou o trimestre em 32,2 bilhões de reais. No slide 9, a gente mostra um pouco da estratégia do banco em relação à análise e concessão de crédito. Então, desde 2017, a gente vem utilizando modelos de machine learning nesse processo de decisão de crédito. Os modelos utilizam mais de 1.000 variáveis, entre dados estruturados e não estruturados. Isso tudo traz tanto mais agilidade quanto mais eficiência na concessão de crédito. E, basicamente, a utilização desses modelos consiste em melhorar a qualidade da carteira de crédito do banco, além de beneficiar também os clientes com uma proposta de crédito mais assertiva
de acordo com o seu perfil e necessidade. Além disso, a gente também utiliza ferramentas de analytics para melhorar não só a parte de concessão de crédito, mas de relacionamento com o cliente e, inclusive, na cobrança. E isso tem apresentado ótimos resultados. Se a gente olha a recuperação via plataformas digitais, elas totalizaram 161 milhões de reais nesse terceiro trimestre, respondendo aí por mais de 25% da recuperação total do período. Isso tudo traz bastante dinamismo, uma personalização das negociações e também redução de custo. O nível de atraso acima de 90 dias está sob controle e o driver principal que a gente sempre vê é a rentabilidade forte que a gente captura nas operações. Em consignado, no slide 10, a gente permanece na estratégia de ser um player relevante, com foco em convênios federais, figurando aí entre os maiores originadores do mercado, de beneficiários e pensionistas do INSS. No trimestre, como eu comentei, a gente originou 997 milhões por mês na média, totalizando aí 3 bi em novos créditos, dos quais 93% se referem a empréstimo e 7% a cartão de crédito consignado. Se a gente olha a quebra dessa originação por convênio, a gente reforça aquele ponto do foco nos federais, que totalizaram 91% nesse terceiro trimestre, sendo que 62% são especificamente de INSS. O saldo da carteira fechou lá nos 13 bilhões de reais, representando 55% do total, trazendo bastante qualidade para a carteira do banco. A gente continua avançando no processo de implementação da plataforma de contratação digital. Nesse trimestre, a gente já superou a marca de 1,2 bilhão em operações formalizadas digitalmente. E esse processo, com assinatura via biometria facial, torna a operação mais escalável, eficiente, segura e rentável. E ela já está sendo realizada em mais de 26% das operações. No slide seguinte, a gente tem as informações sobre o financiamento de veículos. Aqui, o foco da operação é o financiamento de carros usados, principalmente entre 4 e 8 anos de uso, além também do financiamento de motos novas. E aí, com esse mix, a gente captura bem os benefícios, tanto da nossa expertise em crédito e cobrança, para otimizar essa relação de risco-retorno, além também de beneficiar do ótimo relacionamento que a gente tem com os nossos parceiros comerciais. A gente origina os créditos através de parceiros, lojas multimarcas e também no mercado de concessionárias, aí focado nos carros usados. E na linha de transformação digital, a gente tem um aplicativo que permite a simulação do financiamento e pré-análise de crédito com poucas informações, que também permite o acompanhamento das propostas, emissão do laudo do veículo, que traz bastante agilidade no processo e uma melhor experiência tanto para o nosso parceiro comercial quanto para o cliente final. Esses e outros investimentos em tecnologia têm permitido um aumento significativo da produtividade da área comercial. Ela está 42% maior do que era em setembro de 2018. E a gente lançou nesse mês, na verdade, em outubro, a gente finalizou a primeira operação originada digitalmente. Assim como a gente já faz para o consignado, a gente também lançou isso para o financiamento de veículos e vai trazer bastante ganho para a operação, formalizando as operações com biometria facial. Em motos, a gente é o líder no segmento, excluindo o banco de montadora, e a nossa expertise resulta aqui numa excelente performance na concessão desses financiamentos, especialmente para jovens de baixa renda. E aí, como eu comentei anteriormente, com relação à originação, a gente originou 470 milhões de reais por mês. A carteira segue crescendo, está em 8,2 bilhões, com nível adequado de loan to value e prazo das operações. Indo para o slide seguinte, no slide 12, a gente tem os dados de meios de pagamentos, especificamente de cartão de crédito. A gente vem incrementando a originação de cartão por meio de oferta de cartões sem anuidade. Nesse trimestre foram 172 mil novos cartões,
crescendo 210% em relação ao mesmo período do ano anterior. E esse movimento está bastante alavancado, seja pelo aumento das ações de venda, alinhadas com melhorias no cross-sell, com mais eficiência em Analytics e CRM, também associado a melhorias relevantes na jornada de contratação do produto diretamente pelo site do PAN. Então, além dessas frentes todas, a gente também busca parcerias. Isso tem sido uma frente importante na estratégia de expansão. E a gente já vê um avanço com duas parcerias, tanto Melios quanto Muba, que são referências no mercado de cashback. E a gente tem a parceria com o Melios começou já no início do ano, a gente tem mais ou menos 7 milhões de clientes, e com o Muba a gente começou mais recentemente, e eles têm mais de 2 milhões de clientes. Então, com isso a gente consegue atacar bem os nossos potenciais clientes. E além disso, a gente vem investindo na contínua evolução do app, que tem lá nota 4,8, por exemplo, na loja da Apple, e a gente vem ampliando os serviços de autoatendimento, de controle financeiro, acompanhamento de gastos, enfim, criando toda uma estrutura interessante para o cliente se organizar financeiramente. Desde o lançamento no terceiro trimestre de 2018, a gente já teve mais de 1 milhão de downloads, e a gente superou a marca de 2,3 milhões de acessos mensais em setembro. A carteira de crédito encerrou o trimestre com um saldo de 950 milhões, um volume de transações de 930 milhões, crescendo aí de maneira importante, tanto em relação ao trimestre anterior, quanto em 12 meses. Na página 13, a gente tem os dados de seguros. A gente originou uma média mensal de 25 milhões em prêmios nesse trimestre, acompanhando o volume de financiamento de veículos. No slide 14, a gente tem a evolução do funding, que atingiu 23,3 bi no final de setembro. E aí a gente destaca aqui a captação via depósitos a prazo, que atingiu 12 bilhões, crescendo 44% em 12 meses, contribuindo para a pulverização do nosso funding com o mercado, seja através de clientes diretos ou plataformas de distribuição. E as captações com acionista representam apenas 29% do funding do banco em setembro. No slide 15, a gente tem as informações sobre capital. Como eu comentei no início, a gente fechou o trimestre com 15,7% de capital principal, considerando já os efeitos da capitalização de 522 milhões, que ainda está em processo de homologação. E essa estrutura dá para a gente um conforto para seguir o crescimento dos nossos ativos. E para concluir, no slide 16, a gente reforça o lançamento da conta digital, que já está disponível para os colaboradores e para alguns clientes, e em breve ela vai ser aberta para o público em geral. E o Banco Digital representa um passo importante na consolidação da nossa estratégia de atuação, que já está bem estabelecida no B2B e ganha uma nova frente no B2C. Com isso, a gente coloca o PAN em outro patamar de relacionamento B2C, que hoje acontece basicamente na operação de cartão de crédito e numa parcela também das operações de consignado. E com isso o cliente vai ter uma plataforma completa e integrada de produtos e serviços bancários. Além disso, a gente também está construindo um ecossistema de parcerias para oferecer serviços não bancários, com o objetivo de fidelizar ainda mais os nossos clientes, aumentar o cross-sell, lifetime value, e tudo isso sendo feito com um baixo custo de aquisição e com um baixo custo de servicing. Eu já comentei sobre o fluxo de 550 mil CPFs por mês que a gente vê chegando até o banco pedindo crédito. A gente tem mais quase 15 milhões de clientes, entre clientes ativos e clientes que já passaram pelo banco, pagando as suas operações. E mais do que isso, a gente tem uma expertise de crédito comprovada através da concessão de mais de 158 bilhões de reais em operações de crédito desde 2011. Com isso, a gente acredita que o crédito é a melhor ferramenta de atração e de engajamento do nosso público-alvo, e a gente tem bastante a oferecer. Com isso, a gente encerra a apresentação e abre espaço para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. A senhora Tatiana Brandt, da Eleven Financial, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre meios de pagamento. A gente viu um aumento muito forte do número de cartões emitidos nesse trimestre. Queria saber quanto disso vem do digital ou se é mais resultado da isenção da anuidade. E a segunda pergunta ainda nesse tema, como fica o nível de atrasos olhando à frente com esse crescimento forte de cartões? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Tatiana. Vamos começar pela questão dos volumes emitidos de cartões. A gente tem visto realmente esse volume crescente e vamos só resgatar um pouco de como é feita essa originação, né? A gente tem hoje, basicamente, uma forma ativa de prospectar clientes, fazendo cross-sell com clientes que já são clientes do banco, mas o aumento que a gente tem visto é basicamente através de canais digitais. Sejam, por exemplo, de parcerias que a gente estabelece com tudo interligado com Open APIs para fazer essa contratação de maneira digital, além também do nosso próprio site. Então, o grande crescimento que a gente vê nos volumes de novos cartões emitidos vem, de fato, desse canal digital. E aí, com relação ao over que você comentou, esse é um produto que, de fato, tem índices um pouco acima dos outros produtos, né, consignado e veículos, mas quando a gente olha o tamanho do banco, hoje são 23 bilhões de carteira e você tem aí aproximadamente pouco menos de 1 bilhão de reais de cartão de crédito. Então, a gente não vê um movimento forte ou mesmo de aumento de inadimplência em função disso, porque olhando o banco para frente, você vai ter uma tendência a ter carteiras de consignado e veículos de maneira mais relevante. E acho que mais do que a questão do nível de atraso, é muito uma questão de precificação. Então, a gente entende bem dos produtos, a gente sabe precificar, mensurar o risco de cada um, e com isso a gente consegue colocar esses produtos na rua com uma rentabilidade muito atraente, que é sempre o principal driver que a gente tem, né? Tá ótimo, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Aguinaldo Moreira, da Valedi, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia. No setembro, o presidente veio e anunciou que em setembro seria anunciada a conta digital para o grande público, né? Isso não ocorreu no dia 30 de setembro e frustrou muito os investidores e o mercado. Sabemos que a plataforma já está com os funcionários, já está em teste, em desenvolvimento, mas qual é a data e a previsão que o banco tem agora para nós investidores? Obrigado. A gente está com esse desenvolvimento interno aqui andando num ritmo muito bom. Eu acho que uma coisa que é importante colocar é que a gente vai lançar para o mercado um produto que não é um MVP, como muitas vezes a gente vê em outros casos. Então, a gente prefere fazer esse lançamento até o final do ano, mas lançar um produto que já seja muito completo e que atenda bem as necessidades do nosso público. Eu acho que, por exemplo, uma grande vantagem que a gente vai ter é ter o crédito já no final do onboarding, com o limite aprovado, avaliando as características de crédito desse cliente. E aí, com isso, a gente entrega já um produto bastante robusto e que eu tenho certeza que vai gostar do mercado,
que o mercado vai gostar desse produto, os clientes vão ser surpreendidos tanto pela facilidade quanto pelas características e pelos serviços que a gente já vai trazer nessa primeira versão, que obviamente tem desenvolvimentos e desdobramentos mais para frente. Mas ele já nasce como uma plataforma bem completa e não apenas um MVP. Então, enfim, respondendo a sua pergunta, até o final do ano a gente tem isso já aberto para o público e a gente está fazendo esse processo de já abrir para clientes de forma que você tenha esse fluxo bem organizado e lançado com bastante tranquilidade. Ok, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminho para as considerações finais. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, obrigado pelas perguntas. Tenham um ótimo dia e até o próximo trimestre. A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.